começando o programa Desafios e Soluções. Último programa do ano, próximo do Natal, das energias de Jesus. É interessante isso, não é? Como muda a psicosfera do planeta. Só para ter uma ideia da grandeza desse espírito. Agora, você imagina o que é estar em contato com um espírito nobre, um espírito muito elevado. Nós percebemos nas aproximações do Natal que as pessoas vão se tornando mais amistosas, mais sociáveis, mais contentes, o clima vai mudando, né? Eu lembro de uma colocação num livro de André Luiz, quando eles estão falando sobre as palavras, eles vão dizer que as palavras de Jesus até hoje, passados 2000 anos, ainda continuam influenciando as nossas mentes para a renovação. Isso mostra a elevação do nosso Mestre Jesus. Aproveitando o ensejo, nós vamos falar hoje da presença de Jesus, tirado do livro Libertação do Sofrimento, de Divaldo Pereira Franco, psicografado por Joana de Ângeles. Vamos pegar aqui alguns trechos e degustar, destrinchar para o nosso alimento espiritual, para que nós possamos melhorar como pessoas com esse modelo que é o máximo, que é Jesus. Bom, você que está no WhatsApp pode fazer pergunta ligando para o telefone 985-75-9580. Repetindo, 985-75-9580. Bom, olha só. Somente um profundo estudo psicológico pode permitir o entendimento real em torno do significado extraordinário da presença de Jesus, nos diferentes lugares onde se apresentava durante o seu messianato. Somente um estudo psicológico profundo, não é, permite o entendimento do significado extraordinário da presença de Jesus. Você pega, assim, o nosso comportamento de um modo geral, nós como personalidades, nós temos os nossos conflitos, os bloqueios, os tormentos pessoais, a insegurança, o medo, enfim, nós temos um histórico de experiências, de acertos e erros. Quando nós estamos sintonizados com preocupações, com sofrimento, com coisas complicadas ou perturbadoras, o nosso pior, ele tende a aparecer. Quando nós estamos ligados em coisas boas, em ideias, conversas, pessoas, ambiente, há uma melhoria da personalidade no qual o indivíduo fica mais lúcido, mais contente, mais confiante, as coisas melhoram nele. Então você imagina o que é estar perto de um espírito superior, como Jesus, o quanto isso desencadeia processos internos, não é? Tanto de superação de conflitos, tormentos, porque o indivíduo começa a ter uma visão de si mesmo diferente, não é? Como também de contato com as qualidades, com as possibilidades que deixa o indivíduo tocado, com propostas de mudanças, de renovações muito grandes. Nós vemos isso no nosso cotidiano, quando tomamos contato com alguma novidade, uma coisa muito boa, aquilo toca, aquilo traz esperança, aquilo mobiliza várias coisas, e é o que provavelmente deve sentir quem tem contato com Jesus. Olha só, somente um profundo estudo psicológico pode permitir o entendimento real em torno do significado extraordinário da presença de Jesus. Então, há mobilizações, catalisações inimagináveis. O ser transcendente que exteriorizava-se com uma força inexcedível, penetrando tudo e todos, de forma que, ao senti-lo, de imediato, dava-se uma incomum transformação naqueles que o encontravam.
era um encontro único, diferente, transformador, não é? Aquilo que toca, que mexe na personalidade. Então, a Joana de Ângeles fala aqui da exteriorização das suas energias, das suas forças. Quando você está perto de uma pessoa triste, acabrunhada, sem esperança, você sente as energias dela. Aquela falta de perspectiva. É muito interessante que na psicologia a gente estuda o que se chama de transferência. Nós tendemos a sentir o que o outro está sentindo ou ele também sentir o que nós sentimos. E é interessante que às vezes aparece uma pessoa no consultório que está atormentada, perturbada, sem saída diante de uma situação difícil, e à medida que a gente vai conversando, a gente começa a sentir essa desesperança da pessoa. E é interessante porque aquilo parece seu. Então chega uma hora que você tem a impressão que não tem saída, não há alternativa, porque você entrou no clima mental da pessoa, ou psicosfera. Bom, isso é feito proposital para entender o que está acontecendo. À medida que você vai saindo daquele estado, você vai vendo que tem alternativas, que tem saída sim. Só que ela não consegue perceber, porque ela está no estado de perturbação que as suas possibilidades ficam reduzidas. Agora, você imagina o que é estar perto de Jesus, as energias dele. Diferente dessas energias depressivas, conflitivas, tormentosas, as energias dele são balsâmicas, são esperançosas, são de alegria, são de mobilização. Então, isso faz o indivíduo revolver coisas internas, né? que aparecem propostas de mudança, perspectivas novas. Então, olha só, o ser transcendente que exteriorizava com uma força inexcedível, penetrando tudo e todos, de forma que, ao senti-lo de imediato, dava-se uma incomum transformação naquele que o encontravam. Ninguém que tivesse qualquer tipo de contato com ele permanecia como antes. Qualquer um. O oposto acontece, mas não permanentemente. Se você assiste uma tragédia, uma coisa que marca muito, né, uma coisa diferente, uma coisa inesperada, aquilo fica de tal forma impregnado na personalidade que demora para se apagar. Um acidente, uma morte, um choque, né, fica impregnado na personalidade. Com o tempo ele vai diluindo, mas a proposta aqui é outra, com Jesus é diferente. Ninguém que tivesse qualquer tipo de contato com ele permanecia como antes. Muda, né? O melhor da personalidade vai aparecer. Poderia até mesmo detestá-lo, normalmente amá-lo. Jamais, porém, permanecer-lhe indiferente. Não dá para a pessoa ficar indiferente, porque mexe com todos os valores da pessoa. Gente, nós enquanto encarnados, nós não temos ainda contato com algumas coisas, com algumas experiências por causa das restrições da nossa matéria, do corpo físico. O irmão Jacob, no livro Voltei, quando ele está na cidade espiritual e se materializa onde ele está, o espírito elevado, que é Bittencourt Sampaio, em determinado momento da materialização dele, o irmão Jacob não suporta as energias elevadas. Ele quer sair correndo daquele ambiente. O que isso suscita em nós pensarmos? É que essas energias elevadas fazem o indivíduo tomar mais contato com a sua imaturidade, com os seus erros. É como se o brilho do outro, a iluminação do outro, fizesse ressaltar a nossa sombra. A nossa sombra fica destacada.
E esse é um processo psicológico interessante, porque você pega uma pessoa fazendo coisas erradas, que às vezes elas afirmam que vão continuar fazendo isso e não estão nem aí com nada. Nenhuma preocupação com ética, com os direitos dos outros, seja lá o que for. Quando ela toma contato com uma experiência dessa, ela não suporta a incoerência interna. Ela não suporta os erros gritantes que ela praticou, parece que todo mundo está vendo. Ela se sente culpada, ela sente necessidade de reparar aquilo lá. Ela não suporta ficar num ambiente bom. Então, acontecem fenômenos espirituais que a racionalidade não explica. O indivíduo que aí é todo orgulhoso, né, faz afirmações de que ele não se demove com nada, com nenhum apelo, isso é só até ele ter a experiência dele. A hora que passar por uma experiência extraordinária dessa, muda tudo, né? Então ele vai sair aí que nem louco, querendo mudar os comportamentos, querendo se melhorar, por conta da memória atormentada que ele vive dos seus erros, porque a coisa fica ressaltada, né? Aqui no corpo, nós não podemos esquecer isso, que os estímulos sociais, que são o contato com pessoas familiares, amigos, trabalho, sociedade, o contato com tudo isso dilui a memória de ficar presa em algumas coisas, embora alguns ficam detidos durante a vida toda, em lembranças amargas. Mas, de um modo geral, é dissipado, né? É diluído no todo. Então, você está prestando atenção nisso, naquilo, tal, e não está pensando naquilo lá. Então, você consegue suportar. Hora que desencarna é diferente. O indivíduo já não tem essas obrigações, embora, é claro, existe cidade espiritual, ele vai trabalhar tudo isso. Mas, dependendo da situação, ele está mais em contato com as suas memórias. Aí a coisa pega. Bom, vamos lá, vamos aprender mais, degustar mais ideias, né? Os espíritos infelizes sentiam-no à distância e gritavam estentóricos: eu sei quem tu és, conforme explodiu na sinagoga, por ele visitada, uma entidade perversa, que ele silenciou, porque ainda não era chegado o momento de desvelar-se. O espírito percebeu a presença de Jesus, né, quando ele entrou na sinagoga. E ele se manifesta, porque ele se sente cobrado. Jesus não está fazendo nenhuma, quando Jesus entra lá, não está fazendo nenhuma colocação, nenhuma reprimenda, mas o indivíduo se sente, né, reprimido, controlado, cobrado por causa dos seus erros. Então, é um fenômeno psicológico e espiritual que a pessoa não se dá conta, né? Ela acha que o outro está fazendo, você está me julgando? Não, não está julgando, é o próprio indivíduo que está se julgando, porque ele que se sente errado. Vamos lá. Com autoridade, enfrentou a fúria dos ventos e a agitação das ondas do mar, da Galileia, lecionando confiança irrestrita em Deus em todas e quaisquer situações. Naquele momento que está havendo a tempestade, que os apóstolos estão com medo que o barco vire ou afunda, Jesus está descansando, eles vão chamar Jesus, né, perguntando se Jesus quer que eles pereçam, né? E Jesus fala com o tempo, e o tempo se acalma. Ele fala com a tempestade, com a maré, com as ondas, e o tempo fica modificado. Olha o poder desse espírito, de ter esse poder sobre a natureza. É claro que ele conhece as leis, não é? Multiplicou os pães e os peixes, utilizando-se dos recursos transcendentais da natureza. Olha aí, nós não conhecemos. É muito questionado, mas como que Jesus multiplicou os pães? Como que ele transformou água em vinho? Nós não conhecemos esses processos transcendentais, ok? Então, tem coisas que nós ainda não damos conta e, portanto, não alcançamos. Você veja, por exemplo, para André Luiz foi uma novidade muito grande
quando ele vem visitar sua esposa e ela está com o segundo marido, e ele está doente, prestes a desencarnar. André Luiz faz uma prece, Narcisa aparece lá em poucos minutos, foi chamada pelo pensamento, e ela vai na natureza colher energias para fazer o tratamento neste homem. E ela conversa com as entidades da natureza, coisa que para nós é também uma certa novidade. Embora se fala de gnomos, etc., mas nós não sabemos como que é, não é? Portanto, tem forças que nós não conhecemos. Depois, enfrentou a basófia e a hipocrisia dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus. Enfrentou todos os desafios, as provocações, não é? Com elevação, sem se acovardar, sem agredir, não é? Mas com sabedoria. Abraçou a causa dos infelizes e dos excluídos com elevação, sem pieguismo nem receio de qualquer expressão, erguendo a voz para demonstrar que todos são filhos do mesmo Pai, embora as infelizes convenções humanas. As convenções humanas faz acreditar que quem é mais rico tem mais privilégios. Quem é pobre, quem é desvalido, está à mercê da situação e tem que se conformar naquela posição. Não, todos são filhos de Deus, né? Todos merecem o mesmo respeito. Agora, Jesus veio para os doentes, né? Então, é aí que ele vai trabalhar, socorrendo os necessitados. E o rico também é um doente, o pobre, o rico, o doente é um doente, não importa a condição social que ele esteja, né? Mas essa ideia falsa da sociedade faz o indivíduo acreditar que as pessoas que têm acesso a determinados bens materiais, poder, seja lá o que for, que eles são destacados, privilegiados, etc. Mas eles são como os outros que têm as suas necessidades. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá mais para tirar daqui. Sempre se manteve ativo, jamais excusando-se ao trabalho e à vivência do amor. Como nós estamos perto do intervalo, e eu vou voltar a ler esse trecho, uma colocação que eu faço é o seguinte: se essas entidades nobres sempre estão fazendo o bem, será que não é este o modelo que nós temos que ter como comportamento, fazer o bem? O caminho para renovar, para se renovar, para crescer, é fazer o bem. Veja que os benfeitores sempre estão ajudando os outros. Este é o caminho. E não ficar preso no egoísmo, sofrendo. Enquanto você pensa, vamos ao intervalo e já voltamos. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior.
levando a vida até você. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Muito bem, estamos de volta hoje estudando o livro Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Olha só, sempre se manteve ativo, jamais excusando-se no trabalho e a vivência do amor, dinamizando o serviço em favor do bem como única e exclusiva técnica para a felicidade. Tá aí, vamos embora, fecha tudo, que está tudo que nós precisamos está aqui. A técnica da felicidade é isso, fazer o bem, trabalhar em prol do outro. Tem aí algumas pessoas discutindo sobre felicidade, infelicidade, se é possível ou não. Na perspectiva materialista, como já falamos antes, a felicidade está muito atrelada ao prazer, não é? Aqui a benfeitora está falando sobre fazer o bem, né? Fazer o serviço de auxílio, de amor ao próximo. É aí que a gente começa a crescer. Ímpar conhecedor da psique humana, jamais se utilizou de sua elevação para criar qualquer tipo de embaraço para os amigos que o buscavam, não é? Ele não se valia do conhecimento para humilhar, para espizinhar, para mostrar os defeitos, os pontos fracos da personalidade, né? O contato dele era de elevação, era de mobilizar para o melhor e não para jogar para baixo, como muitas pessoas se valem do conhecimento para espezinhar pessoas e muitas vezes usam palavras difíceis ou conhecimentos bastante fechados, né? Para ter controle sobre a situação, sobre as pessoas. Continuando. Absolutamente consciente da sua missão, aceitou somente o título de mestre, porque em verdade o é. Ele não era Deus, ele era um mestre, ele era um espírito como nós, elevado. As criancinhas eram atraídas ao seu regaço com encantamento, enquanto os velhinhos, enfermos e atormentados, nele encontravam amparo, ternura, renovação, entusiasmo e forças para o prosseguimento da existência. E não desdenhar, não desprezar, né? Como muitos adultos acham que criança, o que ela fala não serve, não presta, cala a boca e pronto, né? São tratadas desse modo. E muitas pessoas de idade são descartadas como não tendo mais serventia, não tem mais força de trabalho, então joga fora, né? Então, o exemplo dele é para nós mudarmos o modelo que nós temos de relação com os outros. Todas as pessoas são importantes, todas são centelhas divinas. Estão passando por papéis temporários para crescer. Faz parte do processo evolutivo, mas não é uma condição definitiva. A pessoa que está lá
na terceira idade, quarta idade, acabada, sofrendo, isso daí é uma condição temporária. Esta experiência está iluminando ela, se ela está passando bem por suas provas ou expiações, né? E aquele que a descarta, porque ele está na crista da onda, né? Ele está no top agora da sua vida, isso pode representar para ele o sucesso, mas ele pode estar uma pessoa doente, enferma, não é? Ele está dando tanta importância a coisas secundárias que ele começa a criar necessidades falsas e fica atormentado atrás de coisas que não agregam no processo evolutivo. Jamais alguém que lhe seja equiparado. Ninguém pode ser equiparado com ele. Os grandes personagens que passaram pela humanidade foram seus discípulos, seus emissários, não é? A sua presença fez-se mais significativa no momento em que se levantou no monte, defronte do mar gentil, de águas espelhadas refletindo o céu azul, azul turquesa, e entoou o incomparável hino das bem-aventuranças. Olha que bacana essa colocação de Joana de Ângeles, né? Este hino de bem-aventuranças. A voz, com modulação especial, cantou a sinfonia de bênçãos que modificaria todos os conceitos éticos vigentes. Diante da meridiana luz do amor, conclamando a justiça, a misericórdia, a humildade, a compaixão, a verdade. E mudou, né? Rompeu com a visão de mundo que todos nós tínhamos. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, esses aflitos, com o conhecimento do Espiritismo, não são pessoas desvalidas casualmente, não é? Ficaram à mercê da vida por forças da natureza ou da vida. Não. Essas pessoas de hoje, aflitas, são os déspotas de ontem. São os aproveitadores, as pessoas que articularam situações para se beneficiarem de vários recursos da sociedade, não é? Que usaram do poder para mexer com pessoas, para usar pessoas. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos traz amplia a visão. Quando Jesus fala que é bem-aventurado o aflito, quem olha de fora, mas como assim? Ele está sofrendo. Ele está amargurando situações aí que ele não consegue dar conta, quase. Não, tem uma causa. Não é injusto. Continuando. Os pobres, os esquecidos, os humilhados, os perseguidos, os vencidos, os desrespeitados e todos aqueles que eram considerados como a borra da sociedade hipócrita, poderiam respirar com alegria e ser felizes, a partir de então, se resolvessem por tornar-se herdeiros do reino de Deus, cujas dimensões se encontram no coração. Então a pergunta que fazemos é para nós: queremos ser felizes? Queremos melhorar? Como diz aqui, poderiam respirar com alegria e ser felizes a partir de então. A partir de agora, queremos ser felizes, alegres? Aceitamos o reino de Deus? Ou preferimos o reino da terra? É uma opção. O que você escolhe? Aceitar o reino de Deus não é abandonar a sua vida e viver numa montanha, recluso. Não é? É começar a entender o que Jesus está propondo. Saber dar o devido valor para as coisas. Nós estamos encarnados, temos um papel social, um papel grupal no nosso na nossa família, na nossa comunidade. Temos responsabilidade conosco mesmo, coisas individuais, né? Temos que trabalhar, temos que enfrentar a existência, mas começar a viver o reino de Deus é saber que nós estamos aqui, mas não somos daqui, que somos espíritos encarnados,
que nós partimos do mundo causal, que é o mundo espiritual. Nós não somos filhos da terra, não é? Joana de Ângeles fala num dos seus livros que uma pessoa madura se deixa seguir pelas diretrizes divinas. É seguir o reino de Deus. A pessoa imatura, ela segue os interesses do ego. Prestígio, vaidade, corpo perfeito, dinheiro, status, etc. O indivíduo quer tudo que está relacionado aos desejos do ego. A proposta aqui é o reino dos céus. Então, o indivíduo, ele vai fazer as suas atividades, o seu trabalho, aprender a se relacionar socialmente com amor, com respeito, com ética, né? Ele vai aprender a conviver bem com os outros. É trabalhar na seara de Jesus, não é? E vai também dedicar uma parte das suas possibilidades, do seu esforço, em fazer o bem. Ou no seu trabalho ele faz o bem, ou na sua vizinhança, numa instituição, de forma anônima, não é? É exercitar as virtudes do espírito, a humildade, por exemplo. Sair do comando do egocentrismo, do egoísmo, da egolatria, de o indivíduo ficar pensando somente nele, e é uma febre que cada vez ele quer mais e nunca consegue se saciar, porque é um desejo doente. Mas vamos adiante, porque tem mais luzes. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Bom, Joana de Ângeles vai dizer mais adiante: nunca te afastes de Jesus. Mesmo que te distancies por capricho, desequilíbrio e aflição. A sua irradiação está em torno de ti, a irradiação de Jesus, envolvendo-te até que se conscientizes da necessidade de absorvê-lo. A energia de Jesus está conosco. Quando eu falei, eu não sei se eu falei aqui ou no programa de segunda-feira, que André Luiz vai falar que os pensamentos de Jesus até hoje está mexendo com a nossa cabeça em termos de transformação, né? É um convite constante de renovação, de crescimento pessoal. Então, como diz Joana de Ângeles, os pensamentos de Jesus estão em nós. Vai haver um momento que nós vamos acordar, sair dessa sonolência profunda, dos interesses do ego doentio, não os interesses sadios, que são bons, não é? E vamos sim seguir Jesus. Depois diz a benfeitora: nessa sublime energia encontrarás reforço para as lutas, paz para as tribulações, esperança para os momentos difíceis, amor para repartires com todos, inclusive com aqueles que te inimizaram e tentam criar embaraços para o teu avanço na conquista da luz. Algo que nós temos refletido aqui, baseado nas colocações dos benfeitores espirituais, quando o indivíduo começa a sair desse egocentrismo, de ficar centrado em si mesmo, e começa a pensar no outro, começa a ter simpatia, empatia, caridade, ele começa a movimentar energias diferentes. Ele sai dessas energias atormentadoras de querer, sabe? Ele começa a desfrutar de uma alegria, de um bem-estar. Veja isso nas instituições de caridade. Eu lembro quando trabalhei na Casa Transitória, em outras casas que tinha a parte social também, o pessoal trabalhando lá para fazer as cestas básicas, a distribuição de alimento, a buscar os alimentos quando são doados. Estar envolvido com tudo isso dava uma alegria, um contentamento nas pessoas, que elas saíam de lá planificadas. Percebe? Se você ficar 15 horas sentado numa cadeira, tomando cerveja, ou tomando suco, ou tomando sorvete, você vai sair de lá exausto e mal-humorado, cansado de descansar tanto tempo. Se você fizer o bem, você vai se sentir descansado, contente, com perspectiva,
você se sente importante, porque a pessoa começa a acessar outras energias que não essas patológicas. Lembrando aqui, André Luiz, quando fala de alguns processos de obsessão espiritual, e Manuel Filomeno de Miranda também, os malfeitores, eles emitem energias pastosas, que ficam impregnados no sistema nervoso da pessoa, mexendo nas emoções, no cérebro, nas ideias. O indivíduo fica com aquelas ideias lerdas, pastosa, difícil, a memória detida somente em lembranças amargas. Ele se sente péssimo, é muito ruim, a pessoa fica mal de forma geral. Quando ele começa, então, a entrar em contato com a espiritualidade, ele vai dissipando, vai escoando essas energias doentes que gera confusão. O indivíduo perde a lucidez, perde a perspectiva. Quando você vai falar com um materialista de fazer o bem, ele vai usar argumentos baseados nesse estado doente. E aí ele fala, isso daí é tudo bobeira, isso daí é ingenuidade de vocês que tentam esconder as coisas difíceis da vida fazendo caridade. Eles vão dar os argumentos deles, mas não conseguem sentir. Vai ter um momento em suas vidas que eles vão acordar e eles vão perguntar ou indagar, por que eu perdi tanto tempo? A gente vê pessoas ilustres, né, com muitos conhecimentos, defendendo ideias ateístas, materialistas, negando a transcendência da vida. É lamentável. Olha só, abre-te, portanto, às suas lições, empenhando-te por esculpi-las no imo, vinculando-te por definitivo a ele. Olha só, essa chamada de Joana de Ângeles mexe bastante. Já foste chamado para o seu ministério mais de uma vez. E preferiste a loucura do prazer, afastando-te do caminho renovador, sem que ele jamais se distanciasse de ti. Não é a primeira vez que nós fomos convidados para a seara do Mestre. Há 2000 anos nós somos convidados, com a vinda do Espiritismo também somos convocados, e muitas vezes nós queremos enterrar os mortos. Em vez de seguir Jesus, nós queremos enterrar os mortos, né? Ficar com o velho, com o ultrapassado, com os interesses pessoais, com os protocolos sociais, né? Seguir as normas sociais. Não é que o espírita ele vai confrontar as normas sociais, não é isso. É seguir a patologia social. Então, será que nós estamos aproveitando bem este chamamento? Ou você está em cima do muro? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, mas eu tenho que cuidar de mim. Não, o Espiritismo não propõe você não cuidar de você. Não, quando você está fazendo bem, você está cuidando muito bem de você mesmo. Ora, e também não há nenhum impedimento de você sair com os amigos para tomar uma pizza, ir na praia, fazer uma viagem, ir no shopping. Não tem nada que proíba fazer isso. Isso faz parte da nossa vida social. Mas a vida não se resume nisso. A diferença é essa. Vamos viver, né? E ao mesmo tempo comprometido com o crescimento espiritual. Porque nós estamos aqui para progredir, não é para comer e comprar roupa. Comer e comprar roupa a gente faz como consequência do nosso processo evolutivo. Bom, deixa eu ver aqui como está o nosso tempo. Parece que o tempo hoje está rendendo mais. Deixa eu ver, ainda falta. Faltam 4 minutos. Então vamos lá. Agora encontras-te novamente convidado para o serviço de auto-iluminação. Iluminar o nosso interior, iluminar o nosso eu. Não postergues a decisão de ser feliz. É uma decisão nossa. Não é uma sorte. Nós não vamos acordar um belo de um dia, opa, sou feliz. Ou, comprei uma coisa nova, sou feliz. Não, é uma conquista que decorre do crescimento do indivíduo. Não depende de coisas. As coisas podem trazer alegria, mas não gera felicidade. A felicidade é uma construção.
de evolução. Allan Kardec vai falar isso. No livro O Céu e o Inferno, quando ele fala, é muito legal, muito bacana a colocação dele, né? Depende de evolução, porque se nós estamos impregnados de materialidade, nós temos os pensamentos tardos, os pensamentos complicados, as emoções descontroladas, nós temos débitos ainda que geram perturbações na personalidade. À medida que evoluímos, que vamos resolvendo essas pendências, que vamos acertando, nós vamos desenvolvendo qualidades. E isso vai gerando harmonia e vai trazendo a felicidade. O tempo urge e, enganado pelas utopias existenciais, quando te deres conta no crepúsculo do corpo, já não disporás de recursos para a reconquista das horas perdidas. Sabe aquelas pessoas que falam, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer alguma coisa. Quando os meus filhos crescerem, eu vou. Quando eu terminar a faculdade, sempre condicional, sempre depois que eu fizer alguma coisa. E nesta e outras, o tempo passa, a hora que ela se dispõe a fazer alguma coisa, já é tarde, vem o arrependimento, ela vai ver que ela poderia ter conciliado as coisas e feito várias coisas ao mesmo tempo, e não fez. Pensa em Jesus sempre que te encontres indeciso ou em sofrimento. Liga-te a Jesus quando experimentares solidão e abandono, recordando-te que Ele é o amigo daqueles que não têm amigos. Refugia-te em Jesus toda vez quando necessitares de um abrigo, de um regaço para reflexão e prece. Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente as graves e angustiantes. Para terminar, a presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora, a nossa sombra pessoal e social, né? Jesus é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E com o Espiritismo nós vamos ver que os seus ensinamentos foram propostos para o nosso crescimento, para a transformação do planeta, não é? Não é para se tornar beato, não é para se tornar radical, fundamentalista, não, é para melhorar como pessoa, para ajudar a melhorar o meio social, para vivermos uma vida de plenitude, de crescimento. Bom, gente, chegou ao final do programa, muito obrigado, boa semana e bom ano novo para todos os nossos amigos. E, obviamente, um encontro com Jesus, dia 25, simbolizando esse encontro para a nossa renovação. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.